Senhores, vamos dar início à sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso da bacharelanda Sandra de Jesus dos Santos, que versa sobre o tema Trabalhadores Degradados e Gatos Abatidos, a sangria de direito sobre a narrativa de Ana Paula Maia. Eu, na condição de professor orientador, tenho a honra, o prazer e o privilégio de presidir os trabalhos com a melhor banca da Universidade Federal da Bahia, que é composta pela nossa encantadora eterna chefe de departamento, minha colega magistrada e professora Andréa Pretas Rocha, e o insuperável, o melhor professor de todas as galáxias, que é o professor Irã Furtado, hoje também aqui secundado pelo meu Friedrich Nietzsche, assistindo aqui. E, Sandra, você tem até 15 minutos para fazer sua exposição oral. Eu quero fazer um registro, né, orientar a Sandra. Eu faço sempre minhas observações ao final e faria ao final, mas eu gosto de registrar isso, porque Sandra não é uma noviça, não é alguém que está fazendo um trabalho pela primeira vez, ela já tem doutorado, né, é professora da área de letras, né, e por isso ela me fez o desafio de orientá-la sobre um tema numa interface do direito do trabalho com a literatura. Então, minha querida, você tem até 15 minutos para fazer a exposição e registro. A banca fica feliz se você não usar o tempo todo. Tentarei. A palavra é sua. Obrigada. Vocês estão vendo os slides? Sim. Me ouvindo bem? Deixa eu confirmar também. Certo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente do meu orientador, pela atenção durante o processo, o professor Rodolfo Pamplona. Também agradeço a banca pela leitura do meu trabalho, pela disponibilidade, a professora Andréa Rocha e o professor Irã Furtado. O nosso trabalho é, como o professor disse, essa interface entre direito do trabalho e literatura. E por que escolhi essa temática? Primeiramente, por gostar da área de direito do trabalho e devido à minha prévia formação em literatura. E caminhando para o lado acadêmico, como isso despertou em mim? Primeiro, foi com a leitura, em outubro de 2024, desta obra, De Gados e Homem, da escritora brasileira, nascida na Baixada Fluminense, Ana Paula Maia. Esse livro vai contar a história de Edgar Wilson, que é um atordoador, num matadouro chamado Touro do Milo, numa região fictícia chamada Vale dos Ruminantes. E aqui a gente vai ver o cotidiano de Edgar Wilson, de Burunga, de Emérito e vários outros que trabalham neste matadouro. E vendo as condições degradantes dessa realidade fictícia, eu fui procurar, na realidade dos fatos, como vivem os trabalhadores nos matadouros, no Brasil e no mundo. E percebi que a indústria frigorífica faz parte do início da cadeia produtiva da carne e que ela, no Brasil, é muito lucrativa, movimentando mais de 10 bilhões, por exemplo, em 2024, nos 10 meses de 2024, que se igualou ao valor que foi feito em 2023, que o Brasil é o maior rebanho comercial e é o maior exportador de carne em toneladas em faturamento, embora na escala global seja o terceiro em exportação de carne. Também essa indústria, ela é a que provoca o maior número de acidentes do trabalho. Então, pesquisas recentes confirmaram que em 2019 ocorreram 23.320 acidentes de trabalho, ou seja, aproximadamente 90 acidentes por dia. Está também, em primeiro lugar, o trabalho em matadouros, em frigoríficos, um lugar que tem trabalho análogo à escravidão, infelizmente, e está no primeiro do ranking. Mais de 600 mil brasileiros trabalham em frigoríficos, mais de 6 bilhões de animais são abatidos anualmente. E falar do direito dos trabalhadores é também pensar nessa indústria
do sofrimento dos animais, porque na cadeia produtiva da carne os animais são tratados como máquinas biológicas totalmente insensíveis à dor ou ao prazer. E diante desse panorama me levou ao problema aqui apresentado e eu pensei como responder esse problema. Então, o nosso objetivo geral é analisar o diálogo entre a degradação do trabalho em matadouros e a sua representação na obra ficcional de Maia. Esse objetivo geral se destrincha nos seguintes específicos, que é relacionar o romance contemporâneo com os direitos trabalhistas, perceber também a conexão entre a indústria da carne e a gradativa precarização dos trabalhadores, como também analisar uma degradação que é tanto física quanto mental nesse segmento econômico. E como atingir esses objetivos? Utilizando a metodologia com abordagem bibliográfica, numa perspectiva interdisciplinar, onde a gente vai utilizar arcabouço teórico tanto do direito do trabalho quanto da literatura, um pouco também da sociologia jurídica, para problematizar esse setor que é a indústria da carne, numa perspectiva mais etética do que dogmática. O trabalho, ele se apresenta em 3 sessões. Na primeira sessão, cujo título é Um Olhar sobre o Trabalho em Matadouros, a evisceração de um processo, eu trago 3 tópicos. E nessa sessão vai ser um panorama geral a partir de conceitos que serão trabalhados na pesquisa, nas outras sessões, um pouco da historiografia dos matadouros públicos, a clandestinidade que ainda persiste no Brasil e no mundo nessa indústria, e o direito animal, que está em ascensão nacional e internacionalmente. No tópico 2, 1.2, é a sangria de direitos. Aqui eu trago a imagem de suínos na etapa de sangria em um matadouro, e aqui a gente vai discutir sobre a exploração e a precarização dos trabalhadores em frigoríficos, em matadouros, apesar de haver um arcabouço de proteção legal trabalhista, tanto internacionalmente como as convenções da OIT, tanto que em 2022 foi acrescentado outro princípio, que é o meio ambiente laboral seguro, a Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, a norma regulamentadora 36, que dentre as 38 vigentes é a que trata do trabalho na indústria da carne, para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. No 1.3, perspectivas jusliterárias sobre o abate de gados e homens. Aqui eu vou discutir um pouco mais a metodologia, trazendo a historiografia, um breve histórico, né, sobre o direito do trabalho, suas fases, a teoria literária, pensando a arte poética em Aristóteles, um pouco do simulacro de Foucault, dos formalistas russos, o que é a literatura, e falar um pouquinho sobre o movimento Law and Literature, que é justamente esse movimento direito e literatura, que surgiu nos Estados Unidos no século passado e ainda é tímido e residual na academia brasileira. Aqui a gente tem uma imagem de um matadouro clandestino. A partir da segunda sessão do trabalho, a gente começa a tecer considerações, a fazer análises, tomando como premissa um cotejo. Então, um cotejo entre trechos da obra ficcional, como esses personagens trabalhadores vivem, como também os animais são tratados e como os trabalhadores da realidade brasileira também vivem, a partir de depoimentos, entrevistas publicadas, artigos, julgados. E no 2.1, chamada Engrenagem de Violência e de Morte, lembrando que o título é Gados Abatidos, Legitimação da Morte na Cadeia Produtiva da Carne, nesse primeiro subtópico, a gente vai problematizar o abate humanitário. É sabido que existe a Portaria 365 do Ministério da Agricultura, em que se pensa em trazer um bem-estar ao animal na linha de abate. Mas há muitas críticas em relação se esse abate humanitário realmente é efetivo. E no livro de Ana Paula Maia, a gente tem acesso ao atordoador,
que é Edgar Wilson. O atordoador é aquele trabalhador responsável pelo processo de insensibilização do animal, antes que ele siga para a degola, a sangria e as outras etapas. E Edgar Wilson, ele muitas vezes se sente brutalizado pelo que ele faz, mas ele tenta humanizar esse momento, ele tenta encomendar a alma desse animal, fazendo sempre uma cruz na fronte do boi antes de abater. E algo importante a salientar é que, como ele trabalha em um matadouro clandestino, ele utiliza uma marreta, que é algo proibido na portaria 365, né, sobre o abate humanitário. No 2.2, esfola ambiental e esquartejamento social. Aqui a gente vai tratar de duas grandes questões que são consequências da indústria da carne no Brasil e no mundo. Por exemplo, a degradação ambiental se dá por meio de poluição, grande emissão de gases que aumentam o efeito estufa, o desmatamento para ampliação de pastos, de monocultura das commodities, né, principalmente que servem de ração para o gado, como milho, soja, que também ampliam a fome e a insegurança alimentar. Embora a indústria da carne seja uma indústria alimentícia, nem todo mundo tem o poder aquisitivo de adquirir uma carne de qualidade. No próprio romance, Edgar Wilson não conhecia o sabor de um hambúrguer, embora ele abatesse mais de 150 vacas diariamente. Então, essa consistiu a segunda sessão. Na terceira e última sessão do nosso trabalho, a gente vai focar mais na precarização do trabalho, nas lacunas trabalhistas que existem tanto no romance de Gados e Homens, como na vida dos trabalhadores na realidade concreta. Então, humanos degradados, precarização da vida no trabalho em matadouros. Aqui nós trazemos 3 subtópicos. O primeiro, marretada nos direitos. E aqui a gente observa, a partir do romance e a partir de depoimentos, entrevistas, dados estatísticos, que o trabalho em frigoríficos é um trabalho de grande sobrecarga. Em muitos momentos no romance, o narrador ele diz, a fila é interminável. Edgar Wilson diz, eu não estou sentindo o meu braço, eu abati quase 200 bois hoje. Emérito, que trabalha na graxaria, diz que tinha 1 tonelada de resíduos para que ele pudesse lidar. Então, o aumento de trabalho, a sobrecarga de trabalho é muito presente. E a ausência de direitos. Edgar Wilson ele sofre com desvio de função, aqueles trabalhadores não têm respeitado as suas horas extras, adicional noturno, tem um momento que eles perdem um amigo acidentalmente no matadouro e o proprietário os obriga a trabalhar pela noite e pela madrugada porque a linha de produção não pode parar. Também no romance há um capataz e a gente discute como um sinal de trabalho análogo à escravidão, nessa supervisão armada e a precarização em extremo. Edgar Wilson dormia no trabalho, no alojamento, e esse alojamento ele dividia com o boi, não é com o curral, era meia parede com gado. Eu trouxe também uma reportagem recente, porque é um caso do ano passado, mas a sentença saiu agora, em junho. Uma funcionária grávida que perdeu gêmeas em frigorífico, era estrangeira e ganhava menos de 2.000 em jornada acima de 8 horas. É uma venezuelana, gente, que perdeu as suas gêmeas, trabalhava na multinacional BRF e ganhou agora uma indenização de 150 mil. Mas parece que a BRF está recorrendo porque acha que é muito. Então, 150 mil para essa mulher que foi impedida de ir ao hospital dar à luz e acabou perdendo as gêmeas. Isso é algo recente, do ano passado para cá. O 3.2, a gente tem desossa da dignidade, onde a gente vai focar mais nas normas, né, na norma de segurança e saúde do trabalho, que é a NR36, e perceber que tanto na ficção como fora dela, o ambiente ele é inseguro, ele é insalubre, porque há muitos riscos. Há riscos biológicos, químicos, físicos, de acidentes, devido justamente à velocidade das máquinas, à urgência do lucro e uma despreocupação com a ergonomia desses corpos. E muitos trabalhadores sofrem com LER, DORT,
com atrofia muscular. Tem o documentário Carne e Osso, que eu cito no trabalho, que uma trabalhadora diz que precisa realizar 18 movimentos para desossar uma coxa de frango em 60 segundos. Imagine fazer isso durante 8 horas. Então, as pessoas saem atrofiadas e mutiladas desse cenário. O terceiro e último subtópico é o desmonte humano, que vai continuar pensando em todo esse adoecimento ocupacional desses trabalhadores, principalmente nessa realidade do trabalho sujo, que é um conceito cunhado por Rios na década de 50 do ano passado, onde ele tem uma obra, não sei se foi traduzida para o português, que é The Men and Their Work, isso, algo assim. E ele vai falar justamente que há categorias que invisibilizam mais os trabalhadores, que são considerados trabalho sujo. Pode ser trabalho sujo por aspecto moral, pode ser trabalho sujo também por trabalhar com morte, com sangue, com vísceras, com lixo. Então, essa estigmatização desse trabalho acarreta um adoecimento também psíquico para esses trabalhadores. Problemas psicossociais. A gente vai ver que Edgar Wilson, ele se vê muito como um monstro, embora ele tenha compaixão, às vezes, daquela vaca que ele precisa abater para sobreviver, porque é o seu trabalho, ele demonstra esse conflito interno. Santiago, que é outro atordoador do romance, ele procura se refugiar consumindo cogumelos alucinógenos para conseguir encarar aquela realidade de tanto sangue, de tanta morte, de tanta violência. E aí caminhamos para as nossas conclusões, considerações finais. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho de uma extensão menor, mas a gente consegue tecer algumas considerações a partir desse diálogo interdisciplinar. Que, primeiro, é um ritmo desumano que existe na linha de abate. O trabalho em matadouros é um trabalho sujo, causando invisibilização social e estigmatização dos sujeitos. Que há uma relação intrínseca entre a consolidação capitalista e o desenvolvimento da indústria da carne. Há uma persistência, infelizmente, de matadouros clandestinos ainda hoje. O matadouro da ficção é um matadouro clandestino. Quinto, prejuízo ao meio ambiente. Sexto, ampliação de desigualdades sociais. Inclusive, no romance, aparecem algumas pessoas famintas que ficam à porta do matadouro, aguardando aquele gado debilitado, doente, que não poderá ser comercializado, para que eles possam matar a fome. Sétimo, que há uma degradação físico-psíquica desses trabalhadores. E oitavo, busca pelo lucro em detrimento da vida e dignidade, tanto de humanos quanto de animais. Aqui temos algumas das nossas referências. Obrigada. E nós agradecemos, e eu já passo a palavra, sem mais delongas, para a professora doutora Andréa Pesacucci. Obrigada, professor Pamplona, professor Irã, Sandra, demais aqui, amigos, familiares presentes. Eu adoro bancas com convidados, Sandra. E eu inicio te agradecendo por me convidar, me dar esse prazer de participar da sua banca. Além de ser um momento importante na sua vida acadêmica, seu trabalho é de uma excelência que eu não me recordo de ter me deparado com um trabalho dessa qualidade. Eu estava aqui conversando no WhatsApp com o seu orientador e dizendo que seu trabalho é arrebatador. Eu fiquei realmente impressionada. Então, para mim, é uma satisfação enorme e eu só tenho a te agradecer por poder participar da sua banca nesse momento tão importante da sua vida. A escolha do tema. Começa pela escolha do tema. O título do seu trabalho já chama a nossa atenção. Você faz uma abordagem interdisciplinar, que isso é uma coisa rara, ainda mais envolvendo direito e literatura. E aí eu vejo muito... Você escolheu o orientador perfeito para isso, né? Porque o professor Pamplona é tudo isso. Ele é tudo isso. Ele é interdisciplinar. Não, mas ele é sempre o orientador perfeito, viu? Ele é. Mas para o seu trabalho é impressionante. Foi assim um casamento perfeito. Sua escolha foi perfeita. A explicação aqui inicial de que você já é doutora em literatura explica
em grande parte, a qualidade, a notável qualidade do seu trabalho. Em relação à forma, sua escrita é excelente. A linguagem é fluida, é clara, os parágrafos são bem construídos, bem articulados, a progressão lógica de uma sessão para outra, tudo flui muito naturalmente. Você cativa o leitor, a gente começa a ler, a gente não quer parar de ler. A monografia é impecável em relação às regras da BNT, então não há nada... se a gente for buscar alguma coisa aqui, vai ficar catando aqui ali, não vai achar nada, absolutamente nada. Então a estrutura está absolutamente perfeita, toda correta, toda organizada. Em relação à questão de fundo, a justificativa da sua pesquisa é sensacional, Sandra. Você já, desde a introdução, você estabelece ali, já deixa claro para a gente, da pertinência, da urgência de conexão do tema relacionado ao trabalho com a função da Ana Paula Maia. Eu até comprei o livro, viu? Já comprei o livro. E você traz para a gente essa dura realidade desses trabalhadores, trazendo dados importantíssimos para a gente, inclusive em termos de estatística. A gente sabe dos altos índices de acidentes de trabalho e doença ocupacional no Brasil. Eu não sabia que esse setor é o campeão, né? É o campeão. Então, você já me traz essa importantíssima com dados recentíssimos, que eu vi que você pegou dados agora já de 2025. Então, você traz dados estatísticos, traz reportagens atuais sobre trabalhos, traz os dados do observatório, traz reportagens sobre a exploração de trabalho análogo à escravidão, acidentes de trabalho. O problema de pesquisa que você apresenta também é muito claro e delimitado. É uma pergunta muito poderosa. Como as condições degradantes representadas no romance de Gados e Homens dialogam com a realidade dos trabalhadores em Matadouro? A seleção das fontes também é outro ponto alto. É impressionante sua capacidade de transitar em todos esses setores. Então, desde o direito do trabalho, trazendo Ricardo Antunes, Maurício Godinho Delgado, você traz teóricos da literatura, teóricos do pensamento social. Então, você passeia por tudo isso. É muito robusta, muito diversificada, então você está de parabéns. O desenvolvimento também, essa forma de divisão que você fez nessas 3 grandes sessões. Você, além de descrever o romance, você analisa de uma forma crítica, usa o romance como ponto de partida, mas traz isso para a nossa realidade dura e crua. E aí trata de questões que a gente conhece do dia a dia, desvio de função, horas extras, adicional noturno, a própria dignidade do trabalho, o ambiente insalubre de trabalho, tudo isso você traz para fazer de forma brilhante essa conexão. É uma argumentação densa, é sofisticada, é elegante. Né? Então, você traz outros conceitos que eu também não conhecia, de trabalho sujo, né? O dirt work, referente ausente, desmonte humano. A conclusão fecha tudo com chave de ouro. Você retoma toda a problemática e consegue sintetizar os principais pontos que você trouxe nas grandes sessões do seu trabalho. Então, assim, Sandra, eu só tenho... a monografia, ela não só cumpre, não. Ela vai muito mais além. Isso é muito mais do que um trabalho de conclusão de curso. É muito além de um trabalho de conclusão de curso. Você ultrapassa e muito. Com sensibilidade, com originalidade, com críticas. Então, assim, eu só tenho elogios. Para resumir aqui, que eu acho que eu já falei demais, e ainda tem professor Irã para falar, nossas bancas são rápidas, mas é porque seu trabalho realmente merece. Você faz tudo com muita maestria, você faz esse diálogo lindo entre direito e literatura, mas com muita maestria. Parabenizo, é um trabalho primoroso, é uma honra para a Faculdade de Direito ter você como aluna, com sua capacidade. Seu trabalho é excelente. Para mim, com mérito para a publicação, inclusive, e eu te parabenizo e estendo os parabéns ao seu orientador, professor Rodolfo Pamplona.
fico muito feliz, realmente. Eu lia o seu trabalho e em várias passagens eu ficava com água nos olhos. Me sensibilizou profundamente o seu trabalho. Hoje eu cheguei aqui na presidência falando sobre o seu trabalho. Sua orelha deve estar coçando horrores aí. Então, eu só tenho a te agradecer, parabenizar, desejar sucesso. E essas são minhas considerações. Muito obrigada. E nós agradecemos, e eu já passo a palavra ao professor Ivan, registrando desde já que todos os méritos são da bacharelanda monografista. A palavra com o nosso professor Marco Nito, da Universidade Federal da Bahia. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu já fiz muitas bancas com o Rodolfo, com a Andréa. Tem trabalho que eu não passo nem à vista sobre certos temas que eu acho que já estão muito cansados. E a gente, em respeito ao formando, participa da banca, etc. Mas deixa eu te falar, esse trabalho é um trabalho, Rodolfo, que a gente poderia ter dispensado até a apresentação. Eu me dei o trabalho de fazer anotações para mim mesmo. E é engraçado que eu pensei em Heron tantas vezes, de tantas vezes que a gente faz brincadeira com Heron, e obviamente é brincadeira, mas eu queria fazer 4 considerações, ou 3 no máximo aqui, que são as seguintes. Eu anotei para mim mesmo. Primeiro, eu nunca tinha me dado conta, ao comer uma picanha, uma maminha, uma rabada, como a normalização e a institucionalização da violência contra humanos e animais na cadeia produtiva de carne, tá certo? De acordo com a precarização do trabalho dos matadores, influencia na minha vida. Eu fui obrigado a refletir sobre isso. Tipo, eu tô lendo Vidas Secas. Sabe, Vidas Secas? Eu tive que ler Vidas Secas, por aí. Também queria dizer que eu não conhecia o livro que serviu como base inspiradora do trabalho. Segundo, como a morte de animais e a degradação dos trabalhadores foi historicamente legitimada. Sabe, e a gente senta na churrascaria e pede. A gente normalizou. E mais do que normalizou, a gente legitimou. E como a morte de animais e a degradação do trabalho humano, sabe, é a objetificação dos seres humanos e a desumanização dos próprios humanos naquilo que fazem com os animais. Como o processo produtivo se modernizou e, no entanto, isso não chegou para essas pessoas. É como se a Idade Média ainda fosse aqui. Não é, meu amigo? Bom, eu não sei se há insuficiência de legislação. Obviamente, você coloca um professor de Direito Civil num trabalho de monografia que envolve relação. Eu não sou apto a dizer se há insuficiência de legislação, mas eu sempre desconfio que não. Eu sempre desconfio que o que há é a não efetivação da legislação, que eventualmente o que por acaso e porventura exista. A naturalização da dor, meu amigo, a naturalização da dor e, por fim, a sensacional análise crítica da legitimação histórica e jurídica dessas práticas violentas e degradantes nos matadouros, com a violação de direitos humanos, para não dizer direito dos animais e não entrar na condição ciente também desses animais. Eu achei o trabalho dessa moça extraordinário e eu queria parabenizar ela, Rodolfo. Rodolfo é sempre escolhido, sem dúvida nenhuma, pelos méritos pessoais, pelo coração enorme que ele tem, mas sobretudo pela capacidade intelectual de orientar as pessoas no caminho de se produzir bons trabalhos. Eu não tenho nada a falar sobre esse trabalho e, como eu disse, a única coisa que me causou um olho assim, será que há de fato a insuficiência de legislação, ou se é mais uma vez a legislação que existe e todo mundo ignora, porque normalizou, banalizou essa violência contra os animais e também contra os animais humanos. Agradeço, assim, uma oportunidade extraordinária de ter participado dessa banca. Hoje em dia, já na minha idade, e depois de mais de 600 bancas, tem sido raro eu aprender alguma coisa em alguma banca, também porque eu tenho certa dificuldade cognitiva para aprender as coisas,
mas nessa banca eu fiquei assim, muito feliz em ler o seu trabalho e lhe ouvir, como disse, teria dispensado perfeitamente a que você tivesse falado qualquer coisa, até com medo de você ter estragado o que eu já havia lido, o que felizmente não se confirmou. Devolvo a palavra a Rodolfo, dando um beijo enorme nele, outro maior ainda em André, e agradecer por sempre me convidar e me deixar participar de um momento importante como esse. Nós agradecemos, e eu normalmente deixo para falar ao final, mas eu vou falar. Esse texto eu não conhecia o livro, eu acabei comprando o livro por estímulo de Sandra para poder ler a parte final. Comecei a orientar sem ainda ter lido o livro, depois vi, me apaixonei e achei engraçado. Logo de cara, do local, né? Eu sempre puxei de uma obra da literatura de realismo fantástico no Brasil, uma obra de 66, que era a Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, e que é um dos livros que eu li ainda dentro dessa ideia de, poxa, comecei a puxar construções para ver isso. E o trabalho de Sandra é sensacional, sabe? Ela é eu fico brincando que é um arquivo auto-executável. Eu dizia, ela vai fazer isso. E ela passou por um perrengue, né? Porque ela foi nomeada, está morando no Rio de Janeiro, e aí tinha que fazer tudo à distância. Eu disse, minha filha, vá, tu não vai fazer, vamos resolver isso. E eu disse, olha, que bom, essa defesa, para mim, é um trabalho de excelência. Eu vou lhe dar a palavra, Sandra, para você fazer suas considerações finais, né? Mas eu não tenho a menor dúvida aqui que eu não vou precisar nem passar na secreta. Vamos lá, olha aí. Muito obrigada. Gente, eu tô assim, emocionada até. Eu agradeço de coração todas as contribuições, todas as críticas, né, construtivas, enfim, os elogios. Foi um processo gostoso de fazer. Eu escolhi esse tema, primeiro, porque eu sou uma trabalhadora. Eu sempre estudei e trabalhei, sou filha de trabalhadores. Meu pai, aos 17 anos, perdeu a mão. Então, ele foi mutilado aos 17 anos, não foi em frigorífico, mas foi em máquina de moer Mandacaru, Cinzal, no interior da Bahia, Capim Grosso. Então, eu já conheci meu pai assim, uma pessoa mutilada. Sempre trabalhei, minha mãe foi zeladora durante muito tempo, e a literatura sempre me moveu. Eu sempre acreditei que a gente pode ter esse imbricamento de discursos para aprender mais. E eu acredito que a literatura tem muito a contribuir com o direito e o direito com a literatura. Eu fico imensamente grata com as palavras de vocês e feliz por estar concluindo essa etapa. Obrigada. E nós agradecemos imensamente. E eu vou dizer, aqui apareceu que faltam 13 minutos para o negócio, mas não vai precisar disso, né? Sem sombra de dúvida, o seu trabalho é um trabalho de excelência. Acho que a gente pode simplesmente dizer, se a banca concorda, a gente faz um 10 com aclamação, é só bater palmas e aí está resolvido. Aqui pode chamar o seu povo para ligar a câmera. Vou tirar uma fotinha para terminar. Chiquinho está querendo aparecer de novo, eu já disse, pare com isso. Liga a câmera aí, gente. Já liga a câmera, quem quiser aparecer na foto, faço uma postagem bonita aqui para vocês aparecerem aí nas minhas redes sociais. E, Sandra, parabéns, você é uma vitoriosa. Eu estou muito orgulhoso do seu trabalho, da sua história de vida. Te desejo cada vez mais forte sucesso. Ana Muniz de Andrade. Rodrigo Jossa, de Macaúbas, Figueiredo, Silva Lima. Rosânia Lima, dos o anel da nossa bacharela em Direito. Sandra de Jesus do Santo. Confira o grau de bacharela em Direito a Sandra de Jesus dos Santos. Sofia Madeira de Almeida.
terceiro grau de bacharel em Direito, a Sofia Madeira de Almeida. Thelma Oliveira Martins. Licença.